Olá, gente! Tá no ar mais um Saúde Ativa, aqui na telinha da sua TV Câmara Aracaju. E olha, hoje preparamos um programa cheio de coisas bacanas para te motivar a se alimentar melhor, de forma simples e prática. E para te motivar a cuidar mais da sua saúde de uma forma geral. Na edição de hoje, você vai saber sobre um projeto muito bacana que leva a vida às pessoas. Como assim, não é? Trata-se de um jovem que reuniu seus amigos para doar sangue. É o projeto Sangue Bom de Francisco Carlos, o Chicão. Você confere daqui a pouquinho. Natação para crianças. Você sabe os benefícios? No quadro Comer Bem, uma receita deliciosa de sopa detox. E no quadro Onco Legal, o Dr. André Peixoto vai falar sobre quimioterapia. Você já doou sangue? Sabia que existem grupos que se organizam para fazer isso? Vamos conhecer um deles agora na reportagem de Leonardo Barreto e Dedé Simões. A ideia do jovem Francisco Carlos atraiu centenas de pessoas e hoje já são mais de 70 de forma fixa. O grupo que organiza doações de sangue coletiva foi batizado de Galera Sangue Bom e há mais de 5 anos desenvolve esta ação. A gente procura não só fazer a doação, mas também conhecer um pouco da vida da pessoa que foi ajudada, de quem teve um auxílio da Galera Sangue Bom. Algumas pessoas já entraram em contato com a gente após receber a doação, foram gratos, viramos até amigos de alguns, em alguns casos, e é muito gratificante esse sentimento. Você apenas não ajudar, mas você também conhecer e começar a fazer parte daquela vida que você pode ajudar. Já fizemos doação que passamos mais de 100 jovens já doando também. E cada doação, cada ação da galera, na verdade, é uma animação, é uma festa. O Hemocentro de Sergipe é o ponto de encontro e a cada mobilização o número de doadores aumenta. Eu sou enfermeira e eu percebo que a necessidade é muito importante da doação de sangue, porque um doador ele pode salvar 4 vidas. E a partir disso a gente foi incentivando outras pessoas a aderirem à campanha e isso foi tornando cada vez mais. A gente percebeu que não só a doação, como outras ações poderiam ajudar a gente. Eu resolvi assim por conta do índice de que estava o estoque do Hemose baixo, né? Aí eu estava aquela campanha toda do Hemose para arranjar doadores. Aí foi quando o Chicão veio, começou comigo, para reunir a galera toda para a gente vir fazer a doação, essa campanha que hoje em dia tem aqui há 5 anos, nosso projeto para estar sempre doando. Mesmo com o apoio de grupos de doação coletiva, a necessidade de doadores aqui no Hemose é constante, ainda mais em períodos como férias, carnaval e festas juninas. Precisamos de mais doadores. E o que nós, a nossa realidade, como dos outros hemocentros, nesse período há uma baixa, da vinda desses doadores. Então, com a ajuda da mídia, nós temos também call center para chamar esses doadores, esses grupos, em especial a Galera Sangue Bom, que é um grupo fidelizado, que já vem há alguns anos nos dando esse suporte. Então, é muito importante nossas parcerias para nos ajudar nesses momentos difíceis. Para quem deseja doar sangue, o procedimento é simples e não demora muito. Os critérios básicos, tem que ter a partir de 16 anos, o menor de idade já pode doar. Agora tem que trazer uma autorização que pode ser impressa no site. Ter a partir de 50 quilos, não é necessário estar em jejum, a pessoa se alimenta, agora evitando a alimentação gordurosa. Ter dormido no mínimo 6 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Chegando aqui, a pessoa dirige-se ao cadastro, faz sua ficha, seu cadastro, e automaticamente o nome passa para a pré-triagem. Se você já é um doador fidelizado ou ainda não fez uma doação, fica o apelo. Compareça ao Hemose, é aberto de segunda a sexta, das 7h30 até as 17 horas. Então que venha aqui e faça esse ato de amor ao próximo, porque todos os dias, os hospitais estão precisando, principalmente o USE, que é um hospital de urgência e emergência. Então, nós que atendemos ao USE, então precisamos, hoje, eu digo que nós precisamos de todos os tipos de sangue. Se você quer saber mais sobre esse ou outro tema, manda e-mail pra gente. Anota aí, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Você pode enviar críticas e sugestões também, certo? E agora a gente vai a um breve intervalinho, mas eu volto rápido, fica aí.
Voltamos e agora vamos falar sobre natação para crianças. Pois é, a prática é recomendada para bebês a partir dos 6 meses de idade, pois a partir desse tempo ele já tomou a maioria das vacinas, já está mais desenvolvido e pronto para a atividade física. Olha, são muitos benefícios. Vamos conferir? A pequena Joana Paiva tem 2 anos e há um mês bate perninhas e bracinhos na piscina. Se ela gosta, demais. A ansiedade já começa no colo do pai. A natação para bebê, ele ajuda a controlar o sono, ele ajuda também um pouquinho na alimentação e o principal do contato com o pai e a mãe com o bebê e do bebê com os outros bebês, que a gente chama de sociabilização. Pois é, mas engana-se quem pensa que a natação para bebês, que começa aos 6 meses e vai até os 2 anos, tem como objetivo apenas fazer com que eles aprendam a nadar. Na verdade, vai muito além da questão da segurança. Qualquer criança se sente à vontade dentro da água, se diverte, relaxa. E é uma ótima forma de ela gastar as energias delas. Mas é sim, muito importante aprender a nadar já na primeira infância. Por isso, aliar a escolha do esporte com a segurança torna-se imprescindível. Eu acho a natação um ótimo meio de socializar a minha filha com outras crianças. Ainda mais nesse mundo de hoje em dia que essas crianças acabam ficando muito tempo dentro de casa, assistindo televisão. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de ela socializar e, além disso, um divertimento para ela, né? Aí vem aquela pergunta crucial. E com quantos anos os pequenos já viram verdadeiros nadadores? Normalmente, em média, a gente já vê casos aí de bebê de 1 ano e 8 até 2 anos e 4, 2 anos e meio, mais ou menos, de começar a ficar sozinho. Só que pode ser, a gente pega aqui bebê que às vezes tem mais de 2 anos e meio. Como eu te falei, não tem nenhum contato na água. Então a gente prefere deixar na toa de bebê do que passar para o próprio nível, que seria o nível de adaptação meio líquido. Que bacana, não é? E agora chegou aquele momento que todo mundo ama, o quadro Comer Bem. Porque, olha, depois da comilança das festas juninas, é hora de eliminar o excesso, não é? Então vamos a uma receitinha muito prática de sopa detox, olha, deliciosa. Roda a VT. Oi, gente, tô aqui de novo com Clary Lacerda, minha super convidada aqui do Comer Bem. Já virou sócia, né, Clary? Sim. E aí, passado o período junino, né, que a gente comeu muitas guloseimas, muitas comidas típicas maravilhosas, Clary preparou o quê? Uma sopa detox. Pois é, porque agora é o momento disso da gente, né, comer comidinhas mais light. Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada, né, Clary? Então vamos lá, conta pra gente qual é o passo a passo. Pra gente fazer em casa é prática, né? É fácil, Isso, né? é super fácil. Os ingredientes fáceis de encontrar também, tá? A gente coloca um pouco de azeite na frigideira que eu já deixei aquecendo. Coloca um pouco de azeite. E aí a gente refoga um pouco de alho. Uma pastinha de alho, tá? Aquela pastinha feita em casa, isso bem super natural, saudável, né? é. Como é que você nada faz, de industrializado. Eu pego o alho, tiro só aquela parte de cima, assim, de cada dentro, e deixo com a casca mesmo, inclusive. Olha. Aí eu bato no liquidificador com azeite, você vai colocando, assim, uma quantidade que o liquidificador consiga triturar. Sim. E sal, né, que é pra conservar. E aí depois guarda na geladeira. E pode ir usando em várias receitas. Isso, no arroz do dia a dia, em carnes. Olha, gente, é uma super dica, hein? Dá pra anotar aí. Isso, é. E assim, além de tudo, como eu disse, né, aproveita ainda quase que 100% do alho. Porque você só vai tirar mesmo aquela partezinha mais durinha que tem em cima do dente. Até a casca vai? Vai. E até bacana. a cor não parece, né? As pessoas me questionam, tem a casca mesmo? Tem. Pronto, e agora, gente, o alho refogado, a gente coloca cebola, tá? Cebola ralada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o fogo. E aí a gente vai deixar ela dourar um pouco, tá? Agora fica mexendo, é só o tempo de dourar a cebola. Isso. Eu vou colocar um pouquinho de sal, que aí ele vai ajudar também a soltar a água da cebola. Já fica aquele cheiro maravilhoso do refogado, né? É tão bom, né, esse cheirinho. É. Cheirinho de comida gostosa no ar. Cebola bem douradinha, a gente já passa pro segundo passo. Qual é ele, Clary? A gente vai colocar a abobrinha, tá? Que tem mais ou menos uns 100 gramas de abobrinha cortadinha em cubinhos. Você pode até achar que é um volume grande, porque a porção vai ser de 500 ml, só que a abobrinha também ela tem muita água, né? Então, quando a gente refogar aqui, ela vai quase que diminuir pela metade o volume dela, certo? Então é bom ficar atento a isso, né? Pra questão da quantidade. Isso. Aí vai render o quê? Um prato de sopa? Essa quantidade aqui, que é total que a gente tá fazendo, dá para 2 pratos de sopa.
Olha, bacana. Dá para 2 pessoas, tá? Agora o segundo passo já da abobrinha, a gente faz o que agora, Clarinha? Ela já deu uma redução, tá vendo? Sim. Eu já cortei aqui tem uma folha de couve, aí eu enrolo ela, tiro o talo, né? Depois eu enrolo ela como se a gente fosse fazer aquele refogadinho de couve mineiro. Sim. E corto ela fininha assim e coloco aqui pra refogar também. Entendi. Enquanto isso, gente, a gente já colocou lá a água para ferver, né? Isso. 500 ml de água para dar a fervura enquanto a gente faz esse refogado aqui, né, Clarinha? Isso. Aí agora a gente pode acrescentar o espinafre, tá? Que tá lavado já, eu tirei os talos, então só as folhas. E eu realmente coloco ele assim cortado à mão, tá? Com a própria mão mesmo eu vou... Bem desigual, né? Isso, é. Eu vou cortando ele, tá? Aqui tem mais ou menos 1/3 de um talo de espinafre, tá? A quantidade dele. A gente coloca sal em outro momento ou só aquele do refogado? A gente coloca, assim, tem um cuidado também, porque como é uma sopa detox, né? Sim. Pra já ser uma coisa bem mais leve mesmo, então o intuito é não usar muito sal. Inclusive, né? pode substituir esse pelo sal rosa, né? Pode, Não que é um altera sal o mais sabor. saudável, né? E combina até mais com essa sopa, né? Sim. A gente pode, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui do espinafre. E aí a gente pode logo em seguida colocar mais sal, tá? Certo. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Vocês não têm noção de como tá o cheiro disso aqui. E você vê assim que é uma receita bem fácil, não tem segredo, não tem mistério. Não tem não mesmo. É bem fácil de fazer. Mesmo quem não gosta de cozinha, dá pra fazer, né? Isso. E mesmo quem não gosta assim de coisas, detox, mas experimente, faça Tá em lançado casa. o desafio, né, Clarice? Isso, e prove, porque a mistura dá um sabor especial, principalmente que a gente vai entrar aqui depois com o cheiro verde. Vai ficar mais cheiroso do que já tá. Vai. E o manjericão, tem né? noção. O manjericão, ele é muito perfumado, Realça né? ainda mais, né? Então ele dá um frescor, assim, é fundamental o manjericão nessa receita, tá? Seria o ingrediente principal, assim. Eu considero, porque ele é um sabor marcante, né? Dessa sopa é ele. Pronto, gente. Então aqui agora a gente posso acrescentar o cheiro verde, que é coentro, cebolinha e o manjericão também já Olha ele, chegou agora o manjericão. Isso. O moço cheiroso. É. Olha o perfume, ó. É. Né? O manjericão é incrível, assim, é impressionante. Ele tem um aroma todo especial. Especial, só dele, né? Único. Pronto, e gente, a castanha, basicamente, em que momento? A gente vai colocar a castanha só na finalização mesmo. Certo, entendi. Ela não vai vir pra essa parte do fogo, tá? Então todo esse refogado a gente já vai colocar na água. Isso. Né? Eu vou transpor pra outra panela. Certo. A gente deixa ele dar uma fervura, não precisa ferver muito, como a água já tá fervendo e aqui tá quente, certo? Também, então vai ser só assim, de juntar mesmo, porque senão ele perde um pouco até da cor. Sim. Né? Então pra ficar mais bonito mesmo, é só pra dar uma misturada e quando a gente for finalizar coloca o prato, a castanha, coloca né? a castanha por cima. Então vamos lá. Certo? Vamos lá que eu já tô aqui ansiosa pra provar essa sopa, porque o cheiro, gente, tá maravilhoso. Vamos fazer essa junção aqui agora, tá? Todo refogadinho. A gente vai passar pra cá, pra água. Certo. E aí, nesse momento, você falou que não pode esperar ferver muito. A gente vai deixar só um pouco, tá? Certo. A gente fez a junção, né? Do refogado com a água que tava fervendo. E aí você vai experimentar, porque a gente já tinha colocado um pouco de sal, mas eu sempre coloco mais um pouquinho de sal, tá? Geralmente precisa de mais um pouquinho nesse momento, por conta da quantidade da água. E aí você vai provar, né? E de acordo com o seu gosto. Mas como eu disse, o interessante é não carregar no sal, é ficar realmente uma coisa mais leve em todos os sentidos. Então passa quanto tempo aí, mais ou menos? Aqui já tá bom, na verdade. Já tá bom? Então vamos finalizar pra provar como é que ficou essa sopa. Eu tô ansiosa, e você? Vamos lá, gente. Agora a sopa quase finalizada, mas tem um toque aqui, né?
da pessoa que entende. Que toque é esse, Clary? Aquele toque final pra ficar mais bonita ainda, né? Se é que é possível, né? Porque ó, a cara já tá maravilhosa. O que é que você vai colocar? Eu coloco assim, um pedacinho dos talinhos de cebolinha, o manjericão, que a gente tanto falou, né? Ele é todo o personagem principal. Um talinho aqui do manjericão. E aqui é a amêndoa, a castanha do Pará, na verdade. Que ela tá trituradinha. Eu cortei com a faca mesmo. E a gente coloca assim por cima pra dar tanto uma crocância na receita, né? Como entrar também com esse sabor diferenciado. Pois é. Olha, gente, o papo aqui no Comer Bem tá muito bom, mas eu vou comer bem. Com sua licença, Clary, obrigada. Eu que mais agradeço. Uma vez. Você já virou VIP aqui no programa, né? Se quiser, é só convidar que eu tô aqui. Já está convidadíssimo. Olha, gente, o cheiro tá maravilhoso. Sente só isso. Ó, agora eu vou aproveitar, pedir licença pra vocês. Depois a gente tem outra conversa, outro quadro semana que vem, porque agora eu vou provar. Tá vendo aí? Se alimentar corretamente não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Basta querer. E agora eu vou ali rapidinho tomar uma água, mas eu volto já já. Fica aí. Estamos de volta e vem cá. Você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara para iOS e para Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? Gente, é muito bacana. Baixe agora. E se você quer saber mais também sobre esse ou outro tema, manda e-mail pra gente, ó, tá aqui, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Pode enviar críticas, sugestões, fica bem à vontade, certo? E agora é o momento do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Hoje, Rafa convidou o médico André Peixoto para falar sobre quimioterapia. Vamos ver? Oi, Gil, você arrasa como sempre, né? Minha gente, hoje a gente tá aqui com o médico André Peixoto, que ele é oncologista clínico e na verdade é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui e em segundo, a André, porque assim, quando eu recebi o meu diagnóstico, foi uma quinta-feira, eu lembro, no outro dia de manhã, na sexta de manhã, a gente já estava aqui, eu e mais 20 pessoas de minha família no consultório de André e ele disse, Rafa, calma. Então, André segurava na minha mão e dizia, olha, eu estou com você, não tenha medo que eu estou aqui. Então, assim, o que André falava para fazer, eu fazia, né? E é assim até hoje, né? Então, assim, é uma pessoa que eu gosto muito e dedico minha vida a você, André. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado, viu? obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Rafa realmente é uma pessoa muito especial. Além de minha paciente, ela é minha amiga, né? E eu já conhecia a Rafa antes do diagnóstico. E depois do diagnóstico, ela se tornou não apenas uma conhecida, mas uma amiga. Além de paciente, amiga. Isso que ela falou no começo é importante, essa questão da notícia, né? Do impacto da notícia, do primeiro momento, né? Onde a paciente descobre que está com a doença e que é uma doença que é cheia de mitos, na verdade, ainda tem muito que se entender acerca do câncer, né? No caso da Rafaela, no caso do câncer de mama, mas em si, a palavra câncer já cai, né, como uma bomba na vida dos pacientes. Mas então, nesse primeiro momento, a gente tentar desmitificar, tentar retirar essa sombra que existe em torno dessa palavra, tentar esclarecer, tirar as dúvidas e mostrar que existem caminhos, existem possibilidades, né? E que naquele momento começa uma jornada, que às vezes os pacientes usam o termo uma batalha, né? Pode ser encarado como isso, mas que tem etapas a serem cumpridas e que a paciente deve e pode contar com o apoio de toda a equipe, né? E aqui eu falo o nome de uma equipe, e a equipe de enfermeiros, de fisioterapeutas, de farmacêuticos, de assistentes sociais. É toda uma equipe multidisciplinar
que está inserida nesse contexto. Com relação à quimioterapia, como a Rafaela colocou, na verdade, existem momentos, né, em que a quimioterapia pode ser pode ser inserido no tratamento do câncer. São medicamentos que são usados, né, para destruir a célula tumoral. Então, o conceito básico é esse. O agente, né, o remédio, ele é misturado no soro, ou ele pode ser dado de forma até em comprimido. Hoje em dia já existem quimioterapias em comprimido, mas elas são oferecidas ao paciente no intuito de destruir a célula tumoral. Em que momento usar essa quimioterapia vai depender do tipo de doença, do tipo de câncer e do estágio do câncer, né? Não quer dizer que a paciente que tem um estágio mais avançado vai precisar de uma quimioterapia mais forte, ou que ela vai precisar de uma quimioterapia com mais ciclos ou um tempo maior. Não é bem assim que funciona. Na verdade, para a gente ilustrar um exemplo que é muito comum desse momento onde a quimioterapia vai entrar, seria o câncer de mama. Então, algumas pacientes, né, que podem ser operadas com... como é que eu posso explicar melhor? Elas são operadas e não fica nenhum resíduo de doença, né, na mama, na parte da mama que fica, ou enfim, mesmo tirando a mama toda, não tem nenhum sinal de doença a mais. Essas pacientes vão fazer um tratamento complementar. Esse tratamento se chama adjuvante e essa quimioterapia ela é feita após a cirurgia. Nas pacientes onde você precisa de uma diminuição do volume do tumor, né, você usa a quimioterapia antes da cirurgia para reduzir o volume do tumor e operar a paciente com mais segurança, né? Então, fazendo, né, na verdade, usando essa abordagem de trazer a quimioterapia para antes da cirurgia, em alguns casos, isso melhora os resultados da cirurgia. Mas mesmo essas pacientes que fazem a quimioterapia antes, em alguns casos, elas precisam complementar, né, com quimioterapia depois do tratamento. Então, a quimioterapia ela pode ser, né, oferecida, né, depois da cirurgia, antes da cirurgia, somente antes, ou antes, seguido de cirurgia e depois. As pacientes elas costumam designar a cada quimioterapia pela cor, né, que ela visualiza no frasco. Então, existe muito esse mito da quimioterapia vermelha, dar mais efeitos colaterais, ou ser pior, ou ser a quimioterapia mais pesada. Então, assim, isso está muito associado com os efeitos colaterais. Então, cada remédio, né, cada agente utilizado, ele está associado com um efeito colateral, né? É a mesma coisa de um analgésico. Então, a dipirona é um analgésico, ele tem um efeito diferente do Tilenol, que é um analgésico, né? Anti-inflamatórios, existem várias classes de anti-inflamatórios e cada um tem um efeito colateral ou não. A quimioterapia funciona mais ou menos assim. Existem inúmeros, né, tipos de remédios, inúmeros tipos de quimioterapias e cada quimioterapia ela tem um efeito colateral diferente. Algumas vão ter um efeito muito parecido, mas outras vão ser muito diferentes. No caso do câncer de mama, a gente usa uma classe de remédios que é a classe das antraciclinas, que tem essa coloração vermelha quando misturada no soro. Então esse é um tipo de medicação que um medicamento que ele é usado há mais tempo, é um medicamento mais antigo, mas é um dos medicamentos mais eficazes no tratamento do câncer de mama. Ele tem essa coloração vermelha e ele tem mais efeitos colaterais. Então, as pacientes costumam ter mais enjoo, mais náusea, enfim. E ela está associada também com queda de cabelo. Então, essa
quimioterapia vermelha, ela é considerada a quimioterapia mais pesada nesse sentido. A temida, é. E o que as pacientes chamam de quimioterapia branca, né? São todas as outras que não são essa vermelha. Mas que tipo de medicação vai ser colocado para paciente, usado naquela paciente? E qual vai ser o regime, ou seja, a combinação de medicamentos, a sequência e a ordem, isso vai depender da paciente, no caso do quadro inicial da doença, né, do tipo do tumor, né, do estágio do tumor. Então, é uma série de fatores que levam o médico a escolher aquele regime ou um outro regime. Na oncologia, no tratamento de câncer, a gente fala num tripé, né? O tratamento ele é baseado em 3 princípios: a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Então, esses são os as 3 principais ferramentas a serem utilizadas no tratamento do câncer. Não necessariamente um paciente vai usar todas as 3 ferramentas. Existem alguns pacientes que eles vão usar somente cirurgia e quimioterapia. Outros pacientes vão usar somente a radioterapia e a quimioterapia. Então, isso vai depender também de que tumor está se tratando, qual é o tipo do tumor que está se tratando. No caso da hormonioterapia, a hormonioterapia, ela também é um tratamento, né? É um tratamento oncológico, um tratamento para o câncer. E ela é usada sobretudo nos tumores ginecológicos, né? E no caso dos homens, dos tumores de próstata, né? Também se usa hormônio. Então, em alguns casos, o paciente ele utiliza somente hormônio para tratar o câncer, que isso acontece muito no câncer da próstata. No câncer da mama, né? Geralmente o hormônio ele é utilizado também de uma forma complementar, que na linguagem nossa a gente fala de adjuvante. Então, depois que a paciente conclui os tratamentos, né, iniciais de cirurgia, de quimioterapia, fazer ou não a radioterapia, ela é avaliada para saber se existe benefício ou não de usar o hormônio. Isso é uma coisa que tem que ficar que é importante a gente esclarecer, porque as pacientes elas conversam entre si, e aqui está um canal que é aberto para essa conversa, né? E que assim, a ideia é essa, é justamente conversar, é esclarecer, é ajudar. Então, nessa conversa surge um questionamento muito comum das pacientes, né? Por que que eu uso hormônio e você não usa? Ou ao contrário, por que que você usa e eu não uso? Porque o teu médico passou para você e não passou para mim. Justamente por isso. Porque vai existir, né, uma avaliação, né? E essa avaliação ela é baseada num estudo chamado imunohistoquímico, né? Esse estudo é feito no material que foi retirado da mama, ou no material da biópsia inicial, ou no material que foi retirado junto com a mama na cirurgia total da mama ou parcial. Então, aquele material ele vai ser estudado e ali o médico que vai estudar, que é um patologista, ele vai dizer se essa paciente ela tem alterações na célula tumoral onde vale a pena usar um hormônio para prevenir, ou seja, para evitar que a doença retorne. Então, algumas pacientes, elas não vão ter essas alterações, né? E nesses casos, elas não se beneficiam dessas medicações hormonais. A maioria das pacientes tem alguma alteração da célula onde é importante usar o hormônio. E aí existem também várias classes de hormônios que não são iguais para todas as pacientes, mas que, uma vez tendo o benefício em usar, o período mínimo, né, o ideal é de 5 anos de tratamento. No passado, se fazia cirurgias de mama, né, remoção total ou parcial da mama, e em algumas pacientes não se fazia quimioterapia.
nem radioterapia e nem hormonioterapia. Bom, os estudos foram crescendo, né, em relação a essa patologia, e se viu que cada vez mais o benefício, né, de um tratamento complementar, ele se impõe. É claro que existem características do tumor, né, onde o médico vai se utilizar para decidir se aquela paciente tem benefício ou não de fazer quimioterapia. No caso de um diagnóstico de câncer de mama, né, onde a paciente faça uma cirurgia conservadora, né, na grande maioria dos casos, né, podemos dizer que em quase 100% dos casos, essa paciente ela precisa fazer radioterapia complementar, porque ela tirou só uma parte da mama, restou uma parte maior ou igual ou até menor da que foi retirada. Então aquela região, aquela mama, aquela que ficou, podem existir células ali da doença e que precisam ser eliminadas. E aí o ideal é acrescentar radioterapia. No caso da retirada total da mama, onde não existe comprometimento dos gânglios na axila, né? Ou seja, a doença estava localizada na mama, não tinha doença na axila, essa mama foi retirada. Dependendo do grau da doença, do tamanho do tumor na mama, de algumas características desse tumor, a paciente pode não fazer quimioterapia. Entendi. Tá? Então, existe sim, existem alguns casos, é a minoria, onde as pacientes não teriam um benefício tão grande, tão importante de fazer quimioterapia, então a gente não faz. E existe uma outra condição, né, um outro grupo de pacientes, que são as pacientes mais idosas e as pacientes com outras doenças graves, né, onde o risco, né, de você fazer quimioterapia e essa paciente ter efeitos colaterais muito grandes, eles são tão maiores que o benefício. Então, são grupos de pacientes onde você realmente precisa pesar muito o benefício de oferecer quimioterapia para elas. Porque se elas não vão ter um benefício tão grande com a quimioterapia e elas têm outros fatores onde podem prejudicar, onde a quimioterapia pode se somar a esses fatores e prejudicar a paciente, então a gente opta por não fazer. Então, assim, são grupos diferentes onde talvez não vale a pena. Mas, assim, se a gente puder colocar uma porcentagem, realmente é um grupo muito pequeno das pacientes que não fazem, não teriam benefício, né? A grande maioria ainda precisam do tratamento da quimioterapia para assegurar, né, que a doença não retorne. Na verdade, assim, isso é uma discussão, né, é um questionamento frequente, porque assim, o que a gente tem números que talvez reflitam, né, hoje reflitam melhor, porque hoje a gente tem uma notificação melhor dos casos, que a gente não tinha, ou seja, as pessoas tinham uma doença, tinham uma neoplasia ou câncer, mas esses dados não chegavam, por exemplo, ao Ministério da Saúde, né? Então a gente não tinha um número os números não refletiam a realidade. E a outra coisa é que hoje a gente consegue diagnosticar mais precocemente a doença. Então, com os métodos de imagem, né, mais acessíveis aos pacientes em geral, então a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce mesmo do câncer. E as pessoas têm tido uma preocupação maior, né, de buscar mais informação a respeito dessa doença, de não ficar em casa escondendo algo que possa estar relacionado com a doença. E isso tem mudado, isso tem ajudado realmente a diagnosticar casos mais precocemente. E talvez o que a gente não soubesse, né, no passado, que era a doença, hoje a gente sabe de uma forma mais rápida e pode tratar de uma forma também mais rápida, e isso gera um aumento das taxas de cura, né? Então, isso a gente tem sempre que, né, colocar
E quando a gente tem um espaço para falar enquanto médico, é uma coisa que a gente não pode deixar, não pode concluir, né? Nenhuma conversa sem colocar isso. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então não adianta a gente estar falando de tratamento, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor sequência de tratamento, né? Sendo que a gente tem a melhor ferramenta de todas, que é a prevenção. Então quanto mais precocemente o paciente, né, ter acesso a um profissional de saúde, buscar informação a respeito disso e levar, né, as dúvidas para serem esclarecidas, tanto mais rápido é o tratamento e as taxas de cura são maiores. Gente, ele é maravilhoso, né? Tá vendo? Por isso que eu sou apaixonada por André. André, meu amor, muito obrigada por você ter ficado aqui um pouco com a gente. Assim, eu não poderia realmente ser tratada por uma pessoa melhor do que você. Você é maravilhoso. Ele tem um coração, minha gente, que vocês não têm noção do tamanho desse coração. E assim, uma coisa que eu quero dizer para vocês é a importância de vocês confiarem no seu médico, a importância de vocês irem para o oncologista clínico, né? Que aí ele vai acompanhar toda a evolução de sua doença. Se você tiver alguma suspeita, né, André, fizer algum exame, então é importantíssimo essa sua relação com o seu oncologista. E se puder ser com o André, eu fico todo mundo, eu puxo para André, porque a gente deseja o bem das pessoas e eu tenho certeza que eu sou muito bem por ter André comigo. Obrigada. Segue com você, Gi, um beijo grande. Obrigada, Rafa, você sempre muito querida. E olha, gente, o Saúde Ativa termina agora, mas não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.